Pensando em Teologia vai trazer a temática Panorama Histórico do Evangelho de Lucas. Um tema ligado à teologia histórica e nada mais importante do que conversar teologia e história com um historiador, teólogo, pastor, mestre, educador, Albertino Lima. Aproveitemos. Tenho o prazer de ter Albertino. Albertino, muito obrigado por você ter aceito o convite. Na verdade, eu te agradeço pelo convite. Legal. Albertino, o Evangelho de Jesus, fala de Jesus, as boas novas, a gente aprende aí que tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Sendo que Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinóticos. Mas Lucas parece um dos 4. A gente poderia dar uma atenção maior nessa oportunidade. Pode falar um pouquinho para a gente sobre Lucas? Então, Fernando, iniciando aqui a fala, eu costumo até brincar quando eu dou aula em seminário mais na minha área de Bíblia, né? De que o texto bíblico, ele, além de ser, como nós acreditamos, né, a questão de um livro de fé e prática, ele é um texto histórico, né? Então, a Bíblia em si é um texto histórico. Quando a gente olha para essa narrativa bíblica, tirando um pouco essas interpretações que a gente tem, um pouco poética, um pouco até mesmo a nível de transcendência um pouco exacerbada, a gente olha para o texto bíblico entendendo que o texto, na verdade, ele é um reflexo da cultura, entendendo que o texto, na verdade, ele é um resultado de acontecimentos que aconteceu, eu falo, né, de qualquer texto, principalmente o nosso, que a gente trabalha aqui. Então, quando a gente olha para a narrativa bíblica no sentido geral, desde Gênesis até Apocalipse, até mesmo os textos apócrifos, a gente fala de texto histórico. Então, a Bíblia em si é um documento histórico e está passível de qualquer intérprete. Ponto. Então, a partir disso, eu fico até mais confortável, né? Eu falo mas quando a gente tem essa dimensão de que o texto bíblico é um texto histórico, a gente fica até um pouco mais confortável quando a gente ouve algumas interpretações que, para nós, soa, né, de forma um pouco conflitante. Ou seja, a Bíblia é um texto histórico, é um livro histórico, e a partir disso eu fico um pouco mais confortável quando eu ouço alguém que não é cristão, que que não pertence ao catolicismo, ao judaísmo, ao protestantismo, fazer uma interpretação do texto bíblico de cunho secular, de cunho não religioso. Então, quando eu olho para a narrativa bíblica a partir desse ponto, eu acredito que a minha compreensão acerca da minha fé e acerca de Deus, penso que é muito mais fundamentada. Então, quando a gente olha no Novo Testamento, que se divide em 4 pontos, né? A gente tem o gênero evangélico, o gênero histórico de Atos, as cartas e o Apocalipse, que na verdade é um gênero, não é o nome de um livro. Então a gente vê que esses gêneros, na verdade, como diz Bakhtin, na verdade, eles são uma forma, né, de tentar enxergar Jesus de diversos modos, né? Um exemplo, a gente tem o gênero evangélico, que alguns defendem que é somente uma biografia acerca de Jesus, né? Alguns defendem que, além de uma biografia, também é uma teologia acerca de Jesus. Eu já defendo que tem 3 pontos, né? É uma biografia, é uma teologia acerca de Jesus, mas também tem uma base histórica muito bem fundamentada. E eu não posso tirar isso. Tá? Um exemplo. A gente entende que o Evangelho de Lucas, né, ele é um evangelho que tem uma construção narrativa
muito bem fundamentada, muito bem diferenciada acerca dos demais. Então, quando a gente fala de evangelho sinóptico, né, ou sinótico, a gente fala de 3 evangelhos que, na verdade, são 3 visões acerca de Jesus. Mas o problema de tudo, às vezes, é que a nossa visão acerca desses evangelhos é uma visão somente espirituosa. Ou seja, eu vou ler os evangelhos porque ali Jesus fez milagres, porque ali Jesus ensinou, e eu preciso aprender essas informações e praticar na minha vida. Sim, bacana. Mas essas informações contidas nesses evangelhos têm um cunho histórico que nós, né, não podemos, em momento nenhum, deixar passar de lá. Então, essa ideia de olhar o Evangelho, não só o Evangelho, mas toda a Bíblia como um documento histórico, penso que é um remédio de prevenção, né, para qualquer outros males interpretativos, até mesmo em questão em relação à maturidade da fé. Ou seja, eu preciso entender que o texto bíblico é a palavra de Deus. Sim, a gente não está aqui discutindo isso, mas ele tem um fundamento histórico muito importante que a gente não pode negligenciar. Então, colocando aí em jogo, né, na mesa, a gente percebe que nós temos 3 evangelhos que, na verdade, cada um tem a sua direção, tem a sua especificidade, e por mais que tenha uma interpretação, uma aplicação teológica diferente, além disso, cada um desses 3 evangelhos, eles vão trabalhar situações históricas diferentes, concernentes também com a sua cultura. Uma coisa simples. A gente sabe, né, que o evangelho de Mateus é destinado, ou foi produzido, segundo Paul Vane, a gente vai entender um pouco mais sobre isso, pela comunidade judaica. Ok? Ponto. A gente entende isso. A gente entende que o texto de Marcos ele tem uma direção justamente para os cristãos que habitavam em Roma. Aí a gente entende que o Evangelho de Lucas é específico a um destinatário, mas este destinatário ele não é judeu, ele é totalmente gentio, um grego, né? Então, a gente percebe que a feitura de cada evangelho tem uma especificidade, e essa especificidade ela muda de acordo com o pensamento teológico e também com as informações histórico-culturais que o texto ele foi produzido. Ou seja, cada autor, ou na verdade a comunidade mateana, escreveu ali o seu texto de acordo com o seu aparato cultural, ou seja, aquilo que está totalmente envolvido dentro de sua cultura. Né? Uma questão que eu costumo enfatizar é que quando a gente olha para o Evangelho de Marcos, para o Evangelho de Lucas, para o Evangelho de Mateus, a primeira coisa que a gente precisa entender é que Mateus e Lucas olharam para Marcos. E automaticamente, também olharam para a fonte Q. Então, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Marcos são resultados de pesquisas de fontes orais e também de fontes escritas. Lucas vai falar isso logo no seu introito. Então, eu preciso entender que o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, eles olharam para a fonte Q, a fonte Kelly, e o Evangelho de Marcos. E a partir deles, juntamente com as informações orais, eles produziram um evangelho, cada um de acordo com as necessidades culturais, para que os seus ouvintes pudessem entender. Entende? Então, é por isso que eu falo da importância de se entender o texto em sua historicidade. Porque, além de ter a palavra de Deus, ter uma mensagem divina, vamos dizer assim, ele também tem uma necessidade na temporalidade qual ele foi escrito. Porque a nossa ideia, pastor Fernando, é que a gente lê o texto
a gente já quer fazer uma aplicação, né? A gente esquece, ou sei, de repente, se dá um trabalho, né, de tentar entender o que esse texto ele produzia na mentalidade da comunidade ao qual estava sendo introduzido. E por que esse texto foi produzido também? Né? Ou seja, a gente vai ter informações que saem, olha só, informações que saem de Marcos, que vão para Mateus, totalmente diferente do que vai para Lucas. Ou seja, tanto Mateus quanto Lucas olham para o mesmo documento, ou para os mesmos documentos, e eles extraem informações diferentes e aplicam de acordo com a cultura a qual está sendo direcionado o texto. Né? Quer ver uma coisa simples? Quando Jesus ele estava numa casa, entrou uma mulher e essa mulher foi lá e ungiu os pés de Jesus. E isso está em Marcos. Legal. Quando a gente vai para Mateus, a gente vai ver que essa unção da mulher não está nos pés, está na cabeça. Mas eu entendo que o Evangelho de Marcos é a fonte. Mas por que Mateus ele não é, entre aspas, fiel à informação? Porque ele sabe, né, que se trouxesse essa informação seca dentro da cultura judaica, isso não seria de forma alguma bem aceito. Porque o judeu sabe, né, é uma cultura judaica, que a unção, que o derramamento de um óleo, né, de um ritual, vamos dizer assim, de consagração, ele não é feito nos pés. Para o judeu é na cabeça. Né? Como o óleo que desce sobre a barba, né, de Arão e tal. Então, assim, é uma questão de cultura. Agora, Marcos informa que é diferente. Mas Mateus vai lá dentro da sua cultura, pega um texto, né, faz uma hermenêutica, faz uma aplicação de modo que os judeus não pudessem ser ofendidos. E que esse texto, que essa informação pudesse chegar a ele de forma tranquila. Né? Então, a gente vê aí o trabalho, né, de quem produz um texto. E quando a gente fala de evangelho, história, ou de Bíblia e história, a gente não pode, de forma alguma, negligenciar o que Lucas também não negligencia. Né? Lucas ele tem uma peculiaridade muito interessante. Né? Lucas ele se equivale de informações. Lucas ele se embasa não somente do que ele ouve, né? Ele vai para outros caminhos. Então, assim, não diferentemente disso, Mateus faz a mesma coisa. Ou seja, Mateus, ele se equivale também das fontes, ele constrói o evangelho de acordo com a cultura judaica. Um exemplo, você não vê de forma alguma a genealogia de Jesus no Evangelho de Marcos. Você não vê. Sabe por quê? Porque para Marcos não é importante relatar aquilo. A comunidade que vai receber o texto não se preocupa se Jesus era judeu ou se não era. Não se preocupa se Jesus ele era um cumprimento de uma profecia, assim como Mateus, né, testifica isso, assim como disse o profeta Isaías. Marcos não se preocupa com isso. A preocupação de Marcos é totalmente outra. Porque o destinatário final é diferente. E tem uma coisa que pesa muito. Né? A gente vai ver os pais da igreja afirmando que Marcos ele escreve o seu texto, né, ditado e citado por Pedro. Então, é totalmente diferente de Marcos, não, é totalmente diferente de Lucas e de Mateus. Porque Lucas e Mateus vão na fonte escrita. Marcos tem a fonte oral. Sabe o que é isso? Marcos tem a fonte, né, de alguém que andou com Jesus. Nada mais, nada menos que Pedro.
Então, uma coisa interessante que a gente precisa também entender na construção do Evangelho de Marcos é justamente que o Evangelho de Marcos não se preocupa com estrutura. Não se preocupa com estrutura. O Evangelho de Marcos, ele é totalmente informativo. Ele se preocupa em informar. Uma, que ele está trazendo ali as informações que Pedro dá a ele. Então, não tem como... Imagina, Pedro está falando com você que Jesus fazia isso, que Jesus fazia aquilo, você vai se preocupar em organizar um tratado? Você não tem tempo para isso. O Marcos também não tinha. Então, o que Marcos faz? Marcos anota as informações e pronto. Quer ver uma coisa interessante? O Evangelho de Marcos já inicia de forma totalmente diferente de Mateus e de Lucas. Marcos inicia assim: Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Nossa, capítulo 1, verso 1 de Marcos já fala isso. Como que eu vou... Peraí, Jesus, Filho de Deus, é outra coisa importante. Olha como é que tem um embasamento histórico. Quando Marcos fala que Jesus é Filho de Deus, você vê aí, né, que ele catuca a onça. Como assim? Porque quem era o Filho de Deus em Roma? Era o imperador. Como é que ele vai falar? Né? Ele inicia falando, olha, esse evangelho, as boas novas, né? Claro que tem uma crítica em relação a esse início de Marcos, mas o que a gente tem é isso. Olha, essas boas novas é de Jesus, Filho de Deus. Ele está dizendo que o Filho de Deus não é imperador. Mas, gente, Tibério, Tibério ouviu um negócio desse, né? Então, a gente precisa entender que tem esses arcabouços históricos que os evangelhos, não somente Marcos, também Lucas também aponta questões políticas, né? Claro que de forma implícita, mas ele aponta ali. E Marcos, ele não se preocupa com a organização de um tratado, ele se preocupa em informar. E isso é muito interessante, porque nessa informação, logo no Evangelho de Marcos, a gente vai perceber que ele fala que Jesus era o Filho de Deus e ele dá prova disso, logo no capítulo 1. Quer ver? No capítulo 1 ele fala, no verso 1, que Jesus é o Filho de Deus. Ponto. Aí, batismo de Jesus. Logo em seguida, Jesus expulsa um demônio, logo no capítulo 1. O capítulo 1 de Mateus, Jesus está na genealogia ainda. O capítulo 1, olha só, né? Mateus está preocupado, uma fala minha, em enxertar gorduras culturais dentro do texto para que o judeu pudesse entender. Né? Quando eu era novo na fé, eu ouvi uma coisa que eu fiquei assustado. Né? Um pastor disse assim, não, que o evangelho, o primeiro evangelho a ser escrito foi o de Mateus. E o Marcos é o segundo. Você pode ver que o Marcos ele é um resumo do evangelho de Mateus, mas não é nada disso. Pelo contrário, Marcos foi escrito primeiro e Mateus olha ali, mas só que aquela sequidão que a gente encontra no Evangelho de Marcos, para a comunidade judaica ficaria muito difícil entender aquilo. Então, Mateus tinha que injetar ali gorduras culturais, né, para que o texto pudesse ser bem aceito. Né? Então, Marcos, ele não se preocupa com isso, ele já começa falando que Jesus expulsa demônio. Por isso que ele vai falar, olha, o Filho de Deus não é Tibério, porque o Filho de Deus, ele tem poder sobrenatural. Isso dentro de uma narrativa histórica. A gente não pode olhar somente, porque Jesus expulsou o demônio. Tá, mas esse texto, naquela época, tinha uma questão direta também que Marcos queria tratar. Logo em seguida, Jesus cura a sogra de Pedro. Né? E essa sogra de Pedro aí, esse texto é interessante, né? Assim, Fernando, falar com alguém que trabalha com texto bíblico, né, com exegese, é complicado, porque a gente vê alguns textos assim, a gente quer... Eu, analisando esse texto certa vez, quando Jesus cura a sogra de Pedro, o texto vai dizer que ele cura ela de uma febre, né? Mas febre não é uma doença. Febre é um sintoma. Ok? Então, o que Jesus cura naquela mulher é algo muito superior do que uma febre. A febre é um sintoma de que algo internamente nela estava ruim.
De repente ela estava lá com uma inflamação, com alguma coisa, com uma doença muito grave, claro que o texto não informa, e que estava sinalando a partir de um sintoma que é uma febre. E Jesus vai lá, cura a mulher e a febre vai embora. Jesus não cura a febre. Jesus cura a enfermidade e automaticamente a febre vai embora. E logo em seguida, Jesus cura uma mulher de lepra. Não sei se é uma mulher, mas ele cura alguém de lepra. Olha que coisa interessante para Marcos informar que Jesus é o Filho de Deus e não o imperador. Olha o trabalho que Marcos tem. Ele fala isso logo no verso 1, mas depois ele mostra. Primeiro, por que Jesus é Filho de Deus? Porque ele tem poder sobre os demônios, né? Sobre os espíritos malignos, né? Sobre os pneumacatarpa. E Jesus, ele também tem o poder de cura, principalmente. Ele vai colocar uma doença que era uma praga para o judeu. A pior doença para o judeu era a lepra. E Marcos vai informar, olha, Jesus, o Filho de Deus, é isso aí. Ó. Que ele tem poder sobre o mundo espiritual, também tem o poder sobre vida e morte. Então, isso aqui é só um pano de fundo, não tem como a gente adentrar, é só uma questão mesmo, só para a gente poder entender o quanto é importante a gente olhar para a narrativa, para as escrituras sagradas, não somente com a ótica, com a lente de uma espiritualidade de que Deus fala conosco. Sim, não estou colocando em xeque isso. O que eu estou colocando é até mais algo para poder fundamentar um pouco a nossa fé, entender que o texto em si ele tem um significado para a comunidade direta. Né? Eu li um livro há muito tempo, logo no início do meu seminário, deixa eu ver aqui, do Norman Glaser e William Nix, né? Acho que é a introdução bíblica. Eu achei interessante, ele coloca o título, né? Introdução bíblica, embaixo ele coloca o subtítulo. O subtítulo que eu achei muito interessante. Como a Bíblia chegou até nós. Isso me faz entender que a Bíblia não foi escrita diretamente para nós. Ela chega até nós, né? Hoje a gente se utiliza dela. Mas eu preciso entender que ela foi escrita de acordo com os destinatários diretos. E eu preciso, como pastor, como intérprete, como exegeta, hermeneuta, eu preciso fazer essa peneira. Eu preciso, peraí, eu não posso aplicar tudo para cá. Eu preciso primeiro trabalhar esse texto do ponto de vista histórico. Ou seja, ela foi escrita para eles, mas ela chegou até nós. E como que eu faço ela valer para nós, sem desconsiderar algumas questões que não podem ser desconsideradas, mas também aplicando dentro da contemporaneidade. Então, eu preciso fazer isso. Então, dada essa palavra aí, acho que em Troita, né, acho que se passava em 20 minutos, eu não sei, mas assim, só para a gente poder entender que o Evangelho de Lucas, ele se preocupa com a questão histórica, mas não somente ele. Por que eu falo isso? Porque Lucas, além de teólogo, como diz o texto, né, mais precisamente, se não me engano, acho que Atos, ele é apresentado para nós como médico. Mas a gente vai ver algumas especificidades nele, né, que mostra atribuições ou atributos diferentes, que, na verdade, faz com que o Evangelho de Lucas seja um evangelho muito bem escrito e muito bem fácil de compreender. Entendeu, Fernando? Cristina, então a gente poderia dizer o seguinte, que, sem medo de errar, que Lucas, ele não só é um médico, como fica claro para a gente no texto, mas, de certa forma, ele é o responsável do evangelho, digamos assim, mais acadêmico. Ele tem realmente o tino de um historiador, ele pode ser chamado um historiador. Lucas era um historiador. Será que a gente está falando alguma coisa errada afirmando isso? Não, Fernando, pelo contrário, né? E a gente vai perceber que essa veia historiadora de Lucas, ela se mostra muito mais explícita no texto de Atos. Né? O Evangelho de Lucas, né, o Evangelho em si, o primeiro escrito, a gente precisa informar aqui
que Lucas ele era um livro só. Por isso que a gente vai ver tanto o capítulo 1, verso 1 do Evangelho, como o capítulo 1, verso 1 de Atos, eles serem iguais. Por quê? É um díptico, né? É um livro só. Contudo, veio aí essa questão de separação, porque percebeu-se que o livro ele é muito grande. E dentro desse livro ele tinha duas formas narrativas. Então, a primeira forma narrativa é o gênero evangelho, que é o Evangelho de Lucas. E a segunda forma é o livro de Atos. Né? Eu acredito, né, que a narrativa, que o gênero evangelho de Lucas, ele entra pelo peso histórico que tem Atos. Por quê? Uma questão importante. Dos 4 evangelhos, um único escreve que não é judeu. Olha que coisa interessante. Isso é muito maravilhoso, né, para a gente que pesquisa o texto bíblico, que a gente vai entender o porquê de algumas informações teológicas específicas no Evangelho de Lucas que a gente não encontra em Mateus. Justamente por ele falar de um Deus e de uma cultura que não é a sua. Então, a gente precisa entender que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, eles foram escritos pelo mesmo autor, que o Evangelho de Lucas ele tem uma base histórica muito bem fundamentada, isso é claro, a gente vai ver isso daqui a pouco, e o que deixa mais aparente acerca das funções, das atribuições e das técnicas e das metodologias que Lucas utiliza como historiador, a gente vai ver isso no livro de Atos. Muito embora teve alguns autores teóricos, né, que colocaram aí dúvidas acerca da função de historiador de Lucas. Principalmente porque, quando analisado Atos, não tanto pelo Evangelho, mas por Atos. Porque Atos é considerado um texto histórico. Né? A gente sabe que a gente aprendeu isso, na verdade é um texto histórico. Contudo, alguns especialistas vão afirmar que Lucas comete vários equívocos. Justamente também por misturar a questão da ficção com a realidade. Um exemplo, ele coloca muito a presença de Deus, né, o Espírito Santo, como um ser movente, como um ser atuante dentro do texto. Então, ele coloca a presença de um ser espiritual atuando. Então, alguns teóricos afirmam que, olha, isso não é um trabalho de um historiador, isso é uma gafe. Né? Ou seja, aqui ele está misturando questões reais com questões ficcionais. Um exemplo, Atos capítulo 2. Né? A gente tem lá a descida do Espírito Santo. Ele, como historiador, ou seja, na cabeça dos críticos, um historiador não pode misturar isso. O Espírito Santo impediu Paulo de ir até Bitínia. Como assim? Né? O historiador não pode se misturar com essas revelações, com essas questões que são atribuídas de uma relação com a divindade. Não. O historiador tem que trabalhar de forma com que o documento se apresenta para ele. Então, uma das questões acerca dessa dúvida, desse não crédito de Lucas como historiador, é justamente por isso, porque, na verdade, ele vai trabalhando essas questões. Mas só que a gente vai ter lá na frente, se não me engano, acho que em 1948, um artigo de Martim de Bélios, que defende, né, que Lucas ele é um historiador cristão. Não somente isso. A gente vai ter também, se não me engano, acho que no século II, Luciano de Samosata, ele escreve um texto, né? Como se fala? Um texto comum. E ele vai ali elencar 10 funções que o historiador, principalmente o historiador do mundo antigo, do século I, teria que ter para justamente ser considerado um historiador. E nesses 10
nessas 10 funções, segundo aponta, Lucas se encaixa em 8. Então, tanto o Dibélios, quanto até mesmo os pais da igreja, lá na frente, vão afirmar que Lucas fez um trabalho de historiador, não só pela a narrativa que ele apresenta em Lucas, mas principalmente como ele estrutura tanto o Evangelho de Lucas e o texto histórico de Atos. Então, assim, a gente vai ter algumas pessoas criticando Lucas, mas a gente percebe que o número de historiadores, de teóricos que acreditam e que defendem a função de Lucas como historiador é muito maior. E tem um peso muito grande. Eu defendo também, né, que Lucas ele escreve o texto de forma totalmente diferente, principalmente pela estrutura que ele dá não só ao Evangelho, mas também ao texto de Atos. E uma das questões que fica, na minha opinião, clara é justamente no seu introito no capítulo 1, do verso 1 até o verso 4 do Evangelho de Lucas. Ele deixa isso muito claro. Ele fala, ô Teófilo, a gente sabe aí que já tem muitos escritos, mas coube a mim, né, organizar um novo tratado. Olha só, a gente vai ver 3 características fundamentais, né, de um historiador acerca de um trabalho de pesquisa. Eu vou falar com você aqui agora, com vocês, né? A gente vai ver que Lucas, ele tem 3 atitudes que específica de um historiador. A primeira dela, ele diz assim, já tem alguns textos, mas eu vou compilar para ti um tratado organizado. Ele fala o seguinte, eu também fui ter com aqueles que andavam com ele. Ou seja, ele se equivale de quê? Da oralidade. Olha como a gente percebe, né, as características, as funcionalidades de um historiador em Lucas. Ele não escreve nada na orelhada. Ele vai, olha, Teófilo, já tem algumas coisas escritas, eu vou examinar. A gente sabe que tem a fonte Q, a gente sabe que tem o Evangelho de Marcos e os outros evangelhos que já circulavam ali alguns, né? E ele, olha, peraí, eu vou consultar essas fontes escritas. Então, a primeira atitude que ele faz, que o historiador faz, é examinar o documento. Então, você é historiador, você sabe que o que faz alguém, um historiador pesquisador, é justamente o trato que ele dá aos documentos. Principalmente, claro que a nossa gama, né, a nível de percentual, muitos historiadores trabalham com documento escrito. Alguns trabalham com a numismática, outros trabalham com material imagético, outros trabalham com ânforas, cada um dentro, mas assim, a grande maioria trabalha com documento, com texto. Né? Um texto, estou pesquisando os Anais de Tácito agora, um texto. O que Lucas faz? E a gente percebe, né, a função de historiador. Ele vai num documento, ele vai examinar as fontes. Isso é muito interessante. E como todo historiador, né, ele faz algo interessante. Ele examina o documento, examina Marcos, examina a fonte Q, e ele vai tirando aquilo que não pode entrar no texto dele, porque vai confrontar justamente a cultura para a qual o texto está sendo enviado. Ele faz isso porque também Mateus fez isso. Mateus falou, isso aqui eu não posso colocar, porque se eu colocar isso aqui vai dar ruim aqui dentro da comunidade. O pessoal não vai entender. Né? Então você vai ver que a primeira coisa
que mostra, a primeira postura que mostra que Lucas ele é um historiador é justamente isso. Eu vou para a fonte documental, eu vou para o documento que já está escrito. E depois ele fala o seguinte: eu fui ter com aqueles que andaram, ou seja, testemunhas oculares. Ele se equivale de quê? Da história oral. Ele vai para a história narrativa, os textos, documental, aquilo que já tem escrito, e além disso, ele não se acomoda com o que ele está lendo, com o que ele está pesquisando. Ele une o documento escrito com a fonte oral. Ele tem a fonte escrita e a fonte oral, ou seja, Teófilo, o que eu vou escrever para você é algo de prima. Então, aí você percebe o brilhantismo. Eu vou falar como alguém que estuda Lucas, né? Assim, a minha ideia é me especializar em Lucas, por isso que eu estou lendo Lucas bastante, que a minha orientadora não ouça isso, né? Mas assim, porque eu estou pesquisando uma outra questão, mas eu estou lendo Lucas porque Lucas é muito gostoso. E isso, como historiador, me faz perceber que Lucas não é alguém que cai de paraquedas. Lucas não é alguém que está ali escrevendo, não. Ele sabe o que está fazendo. E uma coisa interessante, que ele fala assim: Teófilo, eu estou te enviando para que você entenda mais aquilo que te foi ensinado. Ou seja, Teófilo já era cristão. Ele vai falar: olha, aqui eu estou mostrando para você o fundamento disso tudo. E ele se equivale da fonte escrita, dos textos, e da fonte oral. Mas tenho aí a cereja do bolo, que na verdade não está explícita, né? No capítulo 1, do verso 1 ao 4. Está totalmente implícita, que é, na verdade, o que o historiador trabalha, Fernando, que eu e você, nós trabalhamos. Sabe o que é? Que está dentro do texto narrativo, do documento, e que também está no discurso oral. Fernando, é memória. O historiador trabalha com memória, Fernando. Como que eu não vou enxergar para o Evangelho de Lucas, ou para o escrito narrativo lucano, como um texto não histórico? Ele faz isso de forma brilhante. Entende? Então, quando a gente lê o Evangelho de Lucas, a partir das informações que a gente tem logo no introito, e a gente percebe isso, acredito que os nossos colegas agora que estão nos ouvindo, eles, quando tiverem contato novamente com o texto de Lucas, a visão vai ser outra. Porque eles vão perceber e vão entender que a informação que está ali, além de ser uma informação para cunho moral e ético nosso, como vida cristã, é uma informação histórica. E que Lucas se preocupa principalmente com quem vai ouvir. Aí entra aqui, né, uma aspas pastoral. Bom seria se todo intérprete, se todo pastor tivesse essa preocupação. Como assim? De se preocupar com quem vai ouvir. Não é qualquer informação que eu tenho que dar. Lucas ensina isso, Marcos ensina isso, né? Ou seja, eu preciso fazer uma interpretação, mas quando eu for aplicar, eu tenho que aplicar de forma com que o texto não perca a sua essência, mas também não seja um texto assustador. Então Lucas faz isso. Quer ver uma coisa interessante? Procura aí a parábola do bom samaritano em Mateus. Você não vai achar, Fernando. Você acha que você vai encontrar uma parábola que fere diretamente os judeus? Dizendo que o samaritano é bom e que o judeu é negligente? Você não vai encontrar, Fernando. Entende? Você não vai encontrar. Mas isso são informações que Mateus teve, mas Mateus não coloca. Mas Lucas coloca. Por que Lucas coloca? Porque o destinatário final é diferente do de Mateus. Então, o destinatário dele, o gentio, precisa entender, né, que a graça de Deus não é específica aos judeus. Então, a partir disso, desse embasamento de informações que nós temos agora, claro que o nosso tempo é curto, né? Daqui a pouco já está se encerrando, mas assim,
a gente precisa entender que dentro de 4 versos, aqui rápido, aqui a gente conseguiu mostrar que Lucas ele tem uma função de historiador, além do que o texto relata, principalmente em Atos, como um médico. Mas eu acrescento, né, que Lucas, além de médico, como diz a narrativa, e os pais da igreja posteriormente falam isso também, a gente vai ver que Lucas é um escritor, que escreve muito bem. Lucas é um historiador, porque manuseia muito bem os documentos, as fontes que ele tem, ou seja, fonte escrita, fonte oral, e trabalha a memória, né? E Lucas, ele é um teólogo também. A teologia de Lucas é uma teologia que a gente não enxerga nos outros evangelhos. Sabe por quê? É importante a gente enfatizar que Lucas não era judeu. Aí a gente vai entender que a teologia de Lucas é diferente da encontrada em Marcos e Mateus, muito menos em João. Então você vai perceber que a teologia de Lucas é diferente. A gente vai perceber que Lucas acrescenta ali, coloca, né, uma informação que de repente ele teve, não sei se da fonte que, da parábola do bom samaritano, ele coloca ali. É uma teologia que ele vai trabalhar, sabe o quê? Porque aí eu cito Marco Alger, né? Tem um livro dele, rapaz, deixa eu ver se consigo lembrar o nome do livro. Lugar antropológico, né? Eu acho que é isso. Ele vai trabalhar a ideia do lugar antropológico e do não lugar. Por exemplo, Lucas, ele é um gentio que circula entre a comunidade judaica, tem uma experiência com Deus que não é gentio. Ele tem uma experiência com Deus judeu e tem um convívio com o povo que é de origem judaica, mas que pertence agora ao cristianismo. Então, ele está inserido dentro de uma comunidade que não é dele. Mas ele precisa fazer essa interpretação e aplicar para a comunidade, né, para o destinatário que ele quer apresentar o texto. Então, não é um trabalho fácil. Não é um trabalho fácil. Uma das questões que a gente percebe que está dentro da teologia de Lucas é essa visão da graça de um Deus compassivo com o não judeu. E isso, de certa forma, pastor, isso traz uma certa dificuldade tanto para o judeu quanto para o gentio. Quer ver? No Antigo Testamento, a gente vê que Deus, né, ele patenteava ali as guerras, mandava matar, né, as pessoas lá que não eram judeus. Ó, entra, mata criança, mata quem for. São relatos. A gente vê isso lá. Samuel, rei, a gente vai vendo. Josué, né, juízes, a gente vai vendo lá. E quando chega Jesus, aí vem esse Deus, que, peraí, o Deus lá atrás ele agia assim, mas agora ele age diferente. É uma nova visão que você tem sobre Deus. E Lucas, ele entra como um mediador disso. E fica muito claro dentro da parábola do filho pródigo. Essa parábola, Fernando, eu vou aqui desmistificá-la dentro daquilo que a gente aprende, né? E trazer uma base histórica dela. E essa base histórica não vai tirar a fé, pelo contrário, vai embasar mais o que a gente pensa acerca do Deus de Israel em relação ao povo gentio, assim, em relação a nós. O filho mais velho, quem era? O judeu. Pensa assim. E o filho mais novo, quem era? O gentio. O filho mais velho, olha a teologia da graça de Lucas. Olha como é que Lucas, ele apresenta o divino de Israel para os gentios. E como ele tenta
ensinar dentro de uma pedagogia muito, muito simples os judeus e falam, olha, o filho pródigo era mais novo, chegou um tempo que queria sair e tal, saiu, mas foi lá, depois voltou. O filho mais velho, né? Aí você entende que o filho mais velho é o judeu. Pô, sou teu filho. Tô aqui, ó. Nunca te traí. Aí vem isso aí, tu manda matar quem? O bezerro. Manda botar anel, sandálias. Por que isso? Porque, Fernando, os gentios, principalmente no século I, quando se convertiam, eles tinham essa ideia de entrar e sair. Porque é muito difícil você entrar numa nova fé, né, sabendo que a cultura religiosa grega e romana era muito pesada. Para o judeu sair do judaísmo, da religião judaica e entrar no cristianismo também não era fácil. A gente pensa que não era. A gente vai ler Mateus lá. Era muito difícil para o judeu entrar no cristianismo. Vamos colocar assim, né? No cristianismo. Mas era muito difícil para um judeu de raiz, de origem, né? A gente vai ver a dificuldade que o autor de Hebreus tem. Lá na frente, o autor de Hebreus fala. Ele usa uma estratégia narrativa para colocar Jesus como sumo sacerdote. Mas Jesus é da tribo de Judá. E o sacerdote tinha que ser o quê? Da tribo de Levi. Ele vai buscar lá atrás Melquisedeque para poder fazer uma ponte, para poder, olha, Jesus, ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque eu sabia que, segundo a tradição, teria que ser da linhagem levítica. E Jesus é apontado em Hebreus como sacerdote da ordem de Melquisedeque. Isso para quê? Para tentar colocar os judeus dentro de uma nova cultura religiosa, né? Mateus tem essa dificuldade. Lucas também tem. De fazer com que o gentio entenda isso, né? E fazer também com que o judeu entenda que esse Deus agora é diferente. A gente vai entender muito isso quando a gente lê Romanos, né? Paulo dá ali um show, né, de colocar... ele fala, olha, Deus colocou tanto os judeus quanto os gentios debaixo de condenação para usar com ambos a graça. Né? A teologia paulina é muito forte ali. Mas, assim, quando a gente olha para a parábola do filho pródigo, a gente vai entender isso. E Lucas quer ensinar isso não somente com uma relação espirituosa entre o humano e o divino, não. Ele quer mostrar isso a partir de uma questão histórica, né? E para a gente, olhando a parábola, a gente agora percebe, rapaz, a teologia de Lucas é uma teologia onde a graça de Deus se manifesta. É uma teologia onde Deus olha para o pobre. É uma teologia onde Deus olha para aqueles que não tinham olhares públicos, né? Que não tinham olhares e cuidados religiosos, mas Deus está olhando para eles. E quando Lucas coloca, né, o gentio como filho mais novo, né, e o judeu como filho mais velho, a gente consegue entender que para o pai, né, você que é pai, você tem um filho mais novo e um filho mais velho, né, não tem a diferença de amor, mas tem a diferença, às vezes, de cobrança. Porque uma tem 5 anos, outra tem 2. Um exemplo. Então, você tem que entender que quando você cobrava a tua que tinha 2, a época era diferente. Então, eu não posso trazer a mesma cobrança, né? Por exemplo, a minha filha Pilar está com 3 anos e 4 meses. Está com 3 anos e 8 meses. Se futuramente eu tiver uma outra, vamos supor que daqui a 10 anos, a minha filha mais velha vai estar com 3, vai estar com 16. Não, vai estar com 13. E a minha filha mais nova vai estar com 1 ano. Então, a minha cobrança para a de 1 ano não vai ser igual ao que eu fiz com a Pilar. Porque o trato é diferente. Então, quando a gente olha, claro, trouxe aqui uma analogia muito simplória. Quando a gente olha para a historicidade do texto de Lucas, a gente vai perceber que há uma preocupação, né, de mostrar, de revelar esse Deus, não somente a partir
de uma questão transcendente. Ele vai para o campo da história, porque embasando o seu público historicamente, esse público vai ter uma fé madura acerca dessa divindade, que não é exclusiva dos judeus. Falei muito, Fernando. Muito Desculpa. bom. Ficaria ouvindo aqui muito tempo. Albertina, uma coisa interessante, 2 pontos que você colocou, muita precisão e embasamento. A primeira é, sobretudo, a importância da transmissão da mensagem, quem está fazendo ter a razão, né? Entender que o outro tem que compreender o que está se falando. Acho que isso tu pontuou muito bem. Quer dizer, não adianta a gente chegar num ambiente e falar a verdade se aquela pessoa não está preparada para ouvir ou não está entendendo, não tem elementos para entender o que você está falando. Você pontuou muito bem que Lucas teve esse cuidado, inclusive fazer todo um trabalho acadêmico, vamos dizer assim, historiográfico, para poder a sua teologia ser compreendida. E aí, falando da teologia, que você destacou agora no final também muito, muito bem, é o Jesus que Lucas apresenta, um Jesus que não briga com a ciência, que não briga com a razão. Ao contrário, ele mostra que elas favorecem, inclusive, a fé daquele que crê nesse Jesus que é real. Jesus que tocava, que era tocado, e que nem por isso deixou de ser poderoso, e ser o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Robertino, muito obrigado. Eu acho que a gente vai terminar esse vídeo aí com aquela impressão que deveria ter continuado. E muito obrigado. Gratidão por você ter fornecido esse tempo para a gente aí com tanto ensinamento. Então, Fernando, eu que te agradeço mais uma vez. Né? Eu estou também fazendo meu canal, né? Fica aí já o meu merchan, né? O meu canal também é Albertino Lima. Eu vou trazer esses ensinamentos mais em forma de aula, né? Aqui é uma aula, vamos dizer assim, mas um pouco mais informal no sentido, né? Porque eu pretendo fazer no canal, fazer alguns slides, né? Apontar, botar algumas imagens e tal, trazer alguns textos, né? Algumas informações para que a gente possa trabalhar um pouco mais academicamente, né? Mas, assim, espero ter ajudado, né? Espero que você que está nos ouvindo aí possa ter aprendido, né? E, Fernando, muito obrigado mais uma vez. E quando puder, quando quiser, é só entrar em contato novamente. Obrigadão. Valeu, Fernando.